Fala, setorista de plantão, tudo uma boa? Como é que vão as coisas por aí? Hoje vamos falar sobre a entrevista que o presidente Alberto Guerra, do lado do Tricolor, concedeu na manhã de hoje para a Rádio Grenal, falando que disse não ao técnico Renato Portaluppi. Falou sobre contratações, sobre saídas de atletas, o futuro do Grêmio e o quadro social tricolor, que tem uma meta de chegar a 120 mil ainda neste ano. Tudo isso eu conto nos detalhes agora para você. Roda a vinheta e vem comigo. Vamos lá, gurizada, vamos falar então do Tricolor. O presidente Alberto Guerra esteve presente na manhã de hoje na Rádio Grenal, de forma presencial, no Futebol Grego Povo, comigo, Luiz Carlos Reck e Flávio Dalpisol, onde realizamos um bate-papo de cerca de 1 hora e 10 nesta entrevista. O presidente falou sobre assuntos importantes, por pautas. Falou sobre questões dos goleiros do Grêmio, falou sobre contratações, saídas, possíveis chegadas, o quadro social, mas o ponto principal, ele disse não ao técnico Renato Portaluppi. Renato constantemente vem falando em entrevistas coletivas que precisa de reforços, precisa de um ponta, um extremo. Chegou em vários aspectos citar o nome do Michael, jogador que pertence ao Hilal, que o Grêmio tentou sim a sua contratação, mas por conta do transfer ban acabou não conseguindo evoluir. O que o presidente Alberto Guerra falou em entrevista na Rádio Grenal? Que o Renato pediu sim o Michael, insistiu, queria esse ponta, queria um jogador de extrema, mas que o Grêmio chegou ao seu ápice financeiro neste início de temporada. O Grêmio não tem valores para contratar jogadores, inclusive acabou ultrapassando um pouco do que tinha planejado. Por isso, tentou o Michael, fez conversas com o Hilal, conversas com o empresário, e o valor que o clube pediu para o Grêmio está de forma absurda, ou seja, o Grêmio não tem condições de fazer esta contratação. Alberto Guerra sentou com o presidente, com o Renato Portaluppi, conversou com o treinador do Grêmio e disse não, neste momento não temos como contratar mais nenhum atleta, apenas se tiver alguma saída de um jogador, que a gente precise repor essa posição. Neste momento, o Grêmio não contrata mais ninguém para a temporada 2023, pelo menos até a janela do meio do ano, onde vai sim precisar buscar um substituto para o Diego Souza, que deve encerrar sua carreira no meio da temporada. Mas o Renato ficou, entre aspas, entendendo a realidade do clube, entendendo o que o Guerra disse, mas ainda assim quer reforço. O Guerra falou que neste momento o Grêmio não vai contratar ninguém, chegou num ponto que o Tricolor tem as finanças apertadas e que precisa recuperar esse valor. O Grêmio ainda quer vender um atleta nesta temporada, diz que nenhum clube sobrevive sem venda de jogadores. O Bitelo é o principal ativo. O Dalpisol, inclusive, perguntou qual era o valor de mercado do Bitelo hoje. Ele disse que é difícil avaliar, um atleta que ainda não foi convocado para a seleção brasileira, disputou uma Série B, mas que chega ali a 10 milhões de euros. Não muito mais do que isso, pelo menos é o que o Grêmio imagina para conseguir pelo Bitelo hoje, que é um grande jogador, vem se destacando no Campeonato Gaúcho, mas que internacionalmente ainda não tem tanto valor de mercado. Guerra também falou sobre as contratações do Grêmio, ainda vou tocar nesse ponto, referente a goleiros. O Grêmio hoje tem o Adriel, o Breno, o Grando e o Guerra citou o Scheibik. O que acontece? O Adriel está firmado, é o goleiro titular do Grêmio. O Grêmio, segundo o Guerra, não vai contratar goleiro mais experiente, confia nos meninos da base. É uma realidade, uma afirmação já os goleiros que o Grêmio tem em casa e por isso o goleiro uruguaio Rocher está fora de questão. O Guerra não quer goleiro para essa temporada. O Grêmio vai, se for contratar alguém, em outras funções, mas goleiro, o Grêmio confia todas as fichas no Adriel. Mas por que eu estou explicando os goleiros? O Paulo Calef, em entrevista no início do ano, disse que o Grêmio receberia propostas por 2 goleiros no meio da temporada. Questionei hoje o Guerra sobre isso. O presidente do Grêmio disse que os empresários desses 2 goleiros, tanto do Grando quanto do Breno, diziam que em janeiro o Grêmio receberia propostas por ele. Porém, por questões de documentações, não receberam essas propostas da Europa. O que é essas questões de documentações? O passaporte, tanto do Grando quanto do Breno, a tentativa de dupla nacionalidade não tinha ficado pronta. O Breno conseguiu sim seu passaporte, o Grando já tinha esse processo anteriormente, e o Grêmio entende que em junho vai chegar essas propostas. Por mais que os dois estejam na reserva, tenham perdido espaço dentro do clube, eles vão sim receber uma proposta, e aí sim um dos dois devem sair do gol gremista. Por isso, o Guerra também falou que o Scheibik, que já vem treinando bem, e deve passar a ser o terceiro goleiro do Grêmio no meio da temporada. Sobre Tassiano, Guerra confirmou que o Tassiano recebeu uma proposta assim do Bahia. O clube baiano procurou o Grêmio para falar sobre este atleta, mas que o Grêmio entende que ele é importante.
é um jogador que o Renato gosta bastante e que os valores, principalmente que circularam na imprensa, cerca de 2 milhões de euros pelo Tassiano, não foram estes os números e que os números apresentados pelo Bahia não agradou o presidente do Grêmio. Por isso, as negociações foram encerradas, o Tassiano segue sim no tricolor. Fiz algumas anotações aqui para falar, por exemplo, sobre Diogo Barbosa, Lucas Silva e Thiago Santos. São jogadores que a torcida do Grêmio tem um certo ranço já, não vem agradando, são vaiados, tem um certo preconceito com alguns momentos. O Thiago Santos, por exemplo, entra, a torcida diz que o Grêmio sofre gols. E o Guerra foi questionado sobre se recebeu propostas por esses jogadores. O presidente do Grêmio disse que sim, que são jogadores que são valorizados ainda no mercado, clubes da Série A o procuraram, mas que a procura não foi da forma que o Grêmio queria. Ou seja, era um empréstimo do Grêmio pagando todo o salário, eram condições que não eram viáveis para o Grêmio. Seria bom para o clube apenas que estava sondando esses atletas, por isso eles continuam em Porto Alegre, mas o Guerra não descarta a possibilidade de um deles acabar saindo ainda nesta janela, caso chegue uma proposta boa para o tricolor gaúcho. Cauã Kelvin, o atleta é um jovem promissor do Grêmio, jogador oriundo das categorias de base, tem contrato até 2024, e o que acontece? O Cauã Kelvin, ele ainda não renovou o seu contrato com o Grêmio. O Grêmio, inclusive, tinha subido ele profissional, estava treinando com o Renato, desceu para ganhar força muscular, algo que já aconteceu com o Pedro Lucas, com o Gabriel Silva em outras oportunidades, mas o que acontece? O Cauã Kelvin desperta interesse do futebol português, e a renovação com o Grêmio travou. O Grêmio não conseguiu progredir, e por isso a possível saída dele para o futebol português não está descartada. Guerra ainda acredita que possa acertar essa renovação com o atleta, mas vê como difícil esta situação. Quadro social do tricolor. O Grêmio chegou à marca de 87.256 sócios ativos, ou seja, que estão pagando a mensalidade. O Grêmio entende que até junho de 2023, ou seja, até metade do ano, vai conseguir bater a meta de 100 mil, se continuar nessa pegada do torcedor, comprando ingressos, adquirindo, se associando. Mas tem uma meta ainda maior. O sonho do presidente gremista é que em dezembro, quando o Grêmio encerre o ano, chegue à marca de 120 mil sócios. Por que os 120 mil sócios? Porque é o ano que o Grêmio completa 120 anos de história. Então é um desejo do presidente do Grêmio, que vai fazer agora em abril, início de maio, uma nova campanha para quadros sociais, não só do interior gaúcho, mas também do exterior, com a mensalidade a partir de R$ 29. O Grêmio ainda está ajustando alguns termos, mas a tendência é essa para trazer mais sócios ao torcedor gremista. O Grêmio, que com a chegada de Luiz Soares, tem 3 patrocinadores que ajudam a pagar o seu salário. O Alberto Guerra deixou muito bem, eram 4, ficaram 3, o Grêmio arca com um pouquinho deste salário para ajudar no pagamento do Soares dentro da sua folha mensal. É isso, galera. De resumo de hoje, a entrevista com o Guerra rendeu bastante. Para quem quiser acompanhar um pouco mais, está lá no Instagram da Rádio Grenal, @RDGrenal. Tem também as aspas ali no meu Twitter, @LucasGarski. Para quem quiser me seguir, fica o convite. E se tu gostou do vídeo, te inscreve aqui no canal, comenta o que achou das informações que eu trouxe para vocês e peça para mais amigos deixarem o like, se inscreverem, para que a gente possa atingir o maior público e estar trazendo conteúdo de mais qualidade. Comigo, Thiago Veloso e Paulo Nunes aqui nos Setoristas. Beleza? Forte abraço e uma ótima quarta-feira a todos.